Olá, meu nome é Sandra e o Moisés é o que está aí por trás da câmera, que ele está nos ajudando hoje aqui. Eu vou pedir já antecipadamente que vocês coloquem um joinha, compartilhem, né? E obrigado a todos que estão inscritos no canal, tá bom? Então, nós terminamos finalmente, né, a carta de Tiatira. Nós estamos falando das 7 cartas do Apocalipse, e este aqui é um quadro bem interessante que ajuda a gente a entender melhor o que foi que nós estudamos até agora. Então, parece complicado olhar isso aqui, mas a primeira coisa que nós temos que observar é a divisão de 4 primeiras igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Por quê? Porque elas têm algo na carta que é diferente dessas 3 últimas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual é a diferença? Nessas 4 primeiras, as promessas para elas está depois da carta escrita. PS, Postscript. Essas últimas 3 está no corpo, as promessas estão dentro da carta. Mas você pensa, o que isso quer dizer? Pode ser que queira dizer que essas 4 primeiras aqui são igrejas do passado. E essas 3 aqui são igrejas agora do presente. Pode ser que seja isso. Gente, é o seguinte, tem alguns irmãos estudiosos que não concordam com esse perfil profético que nós estamos ensinando aqui nesse vídeo. Eles acham que talvez não tenha nada a ver e tal, mas aí eu me pergunto assim, o livro de Apocalipse é um livro de revelações, é um livro de coisas para o futuro. Por que Jesus iria dizer para João escrever para essas 7 cartas se elas se referissem só para aquelas 7 igrejas daquele tempo? Por que elas não iriam ter nada relacionado com o futuro? Se é um livro sobre a revelação do futuro, não faz muito sentido, né? Então, o João teria que ter escrito as cartas e elas não deveriam estar contidas no livro de Apocalipse. Então, o fato dessas cartas estarem contidas no livro de Apocalipse nos dá a entender que essas cartas, além de terem sido importantes e interessantes para aquelas igrejas que existiram naquele tempo, elas também têm a ver com a história da igreja ao longo do tempo. Isso faz sentido, porque é um livro de Apocalipse, livro de revelação do futuro, né? Pensando nisso, e esse estudo aqui é um estudo do Dr. Chuck Missler, que eu acho muito interessante essa ideia, e tem outros também estudiosos que concordam com essas ideias. Então, o que nós vimos? A primeira igreja, que foi a igreja de Éfeso, que nós já estudamos, nós identificamos como a igreja apostólica. Dentro da história da igreja cristã, ela se identifica profeticamente como a igreja apostólica, aquela igreja que foi para o mundo todo. Esmirna, nós identificamos o seu perfil profético como a igreja perseguida. E todo o conteúdo da carta, se vocês relembrarem ou derem uma lidinha lá de novo, vocês vão ver que tem a ver com essa igreja que foi perseguida. O Senhor falou para perseverar até a morte, porque eles foram mortos mesmo, perseguidos e mortos, né? Depois veio a igreja de Pérgamo. Lembra do nome? Pérgamos, a igreja casada. Essa foi a igreja que já estava se desvirtuando dos caminhos do Senhor, que se casou com o Estado, com o Constantino. Lembra do Constantino? Quando se juntou e começou a misturar o Estado junto com a igreja, e as pessoas já não sabiam muito bem, todo mundo foi obrigado a se converter, aquela coisa toda. Igreja de Pérgamo. E a última que nós estudamos foi Tiatira. Tiatira, nós estudamos a história da igreja cristã crescendo enquanto havia uma decadência do Império Romano. E de repente a decadência do Império foi tão grande que o que ficou forte foi a igreja, por isso foi chamada de Santo Império Romano. A igreja foi chamada assim, de tão forte que ela ficou, e ela começou a controlar de certa forma e até manipular os reis daquela época, né? As guerras, as conquistas, porque quem derrotou finalmente o Império Romano foram esqueci o termo, foram aqueles povos minoritários, né, que Roma tinha tentado conquistar, mas eles acabaram lutando, enfraquecendo Roma, e o Império acabou caindo. E eles começaram a dominar ali naquela área
da Europa, naquela região da Europa, e alguns reis se levantaram para tomar posse da terra e houve todo aquele conflito, e a igreja então cristã daquele tempo, houve muita corrupção, muita sede pelo poder, né? E nós identificamos como um tempo de escuridão, que é profeticamente a igreja da Idade Média, a igreja medieval. Então houve muita sede pelo poder, muita corrupção, muito conluio com os reis, muita coisa errada, muito triste tudo o que aconteceu nesse tempo aqui. Mas é claro que dentro dessa igreja aí toda errada tinha os do Senhor, né? E é interessante que Jesus fala assim nessa igreja, se você olhar lá, tá no capítulo 2, verso 22. O Senhor dá uma exortação para essa igreja e fala: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela. E adulterar aqui não é só adultério sexual do matrimônio. Adulterar tem a ver quando você se vende, né? Então era uma igreja que estava vendida para os reis e para o comércio, e para o dinheiro e para o poder, principalmente o poder. Ela enriqueceu muito nesse tempo, né? A igreja. Então por isso que aqui fala, né? Eis que te porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Então é a única igreja que claramente fala que virá grande tribulação sobre ela, que ela irá para a grande tribulação. Isso é bem interessante. Então, essa igreja de Tiatira representa profeticamente, né, na linha da história da igreja, aquela igreja medieval. E aí a gente pensa assim, tá, igreja da Idade Média, mas e de lá para cá então, o que nós temos? Essa vai ser a igreja de Sardes, que nós vamos estudar no próximo vídeo, e é bem pequenininha a carta, e vai ser um vídeo pequeno também, e ela é interessante, porque ela faz parte das 3 últimas, que talvez representem a igreja no tempo presente, porque nós estamos nos finais dos tempos, então está acabando aqui o tempo da igreja cristã. E essas 3 talvez estejam intercaladas agora nesse tempo que nós estamos vivendo. Vocês vão perceber a hora que nós estudarmos Sardes e vão perceber que nós estamos exatamente nesse período aqui. Então até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de dar um likezinho. Um abraço a todos.